Bom dia, meus irmãos. Vou falar sobre o catecismo. Eu vou falar sobre o respeito pela integridade da criação. O 7º mandamento manda respeitar a integridade da criação, os animais, como as plantas e os seres inanimados. Estão naturalmente destinados ao bem comum da humanidade passada, presente e futura. O uso dos recursos minerais, vegetais e animais do universo não pode ser separado do respeito às exigências morais. O domínio dado pelo Criador ao homem sobre os seres inanimados e os seres vivos não é absoluto. É medido por meio da preocupação pela qualidade de vida do próximo, inclusive das gerações futuras. Exige religioso respeito pela integridade da criação. Os animais são criaturas de Deus, que os envolve como sua solicitude providencial. Por sua simples existência, eles o bendizem e dão glória. Os homens também lhe devem carinho. Lembremos com delicadeza os santos, como São Francisco de Assis e São Filipe de Neri, tratavam os animais. A gente tem que lembrar como São Francisco de Assis e São Filipe de Neri tratavam os animais, com carinho, amor, como se fosse gente mesmo. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem. É, portanto, legítimo servir dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são praticados moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar suas vidas. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. A doutrina social da Igreja. A revelação cristã leva à compreensão mais profunda das leis da vida social. A Igreja recebe do Evangelho a revelação plena da verdade do homem, quando ela cumpre sua missão de anunciar o Evangelho. Testemunha o homem, em nome de Cristo, sua dignidade própria e sua vocação à comunhão de pessoas. Ensina-lhes as exigências da justiça e da paz, do acordo com a sabedoria divina. A Igreja emite um juízo moral em matéria econômica e social, quando exige os direitos fundamentais da pessoa ou a salvação das almas. Na ordem da moralidade, tem uma missão distinta da missão das autoridades políticas. A Igreja se preocupa com os aspectos temporais do bem comum em razão de sua ordenação ao sumo bem, nosso último fim. Procura inspirar as atitudes justas na relação com os bens terrenos e nas relações socioeconômicas. A doutrina social da Igreja se desenvolveu no século XIX e, por ocasião do encontro do Evangelho com a sociedade industrial moderna, suas estruturas para a produção de bens de consumo, sua nova concepção da sociedade, do Estado e da autoridade, suas novas formas de trabalho e de propriedade. O desenvolvimento da doutrina da Igreja em matéria econômica e social atesta o valor permanente do ensinamento da Igreja e, ao mesmo tempo, o sentido verdadeiro de sua tradição sempre viva e vital. O ensinamento social da Igreja abrange um corpo doutrinal no que se articula à medida que a Igreja interpreta os acontecimentos ao longo da história, à luz do conjunto da palavra revelada por Jesus Cristo,
com a assistência do Espírito Santo. Este ensinamento se torna tanto mais aceitável aos homens de boa vontade, quanto mais profundamente inspira a conduta dos fiéis. A doutrina social da Igreja propõe princípios de reflexão, apresenta critérios de juízos, orienta para a ação. Tudo ensina segundo a qual as relações sociais seriam inteiramente determinadas pelos fatores econômicos. É contrário à natureza da pessoa humana e de seus atos. Uma teoria que faz lucro a regra exclusiva e o último fim da atividade econômica é moralmente inaceitável. O apetite desordenado pelo dinheiro não deixa de produzir seus efeitos perversos. Ele é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. Um sistema que sacrifica os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos à organização coletiva da produção é contrária à dignidade do homem. Toda prática que reduz as pessoas a não serem mais que meros meios, tendo em vista o lucro, escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para difundir o ateísmo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. A Igreja tem rejeitado as ideologias totalitárias e ateias associadas nos tempos modernos ao comunismo como ao socialismo. Além disso, na prática do capitalismo, ela recusou o individualismo e o primado da prática do capitalismo. Ela recusou o individualismo e o primado absoluto da lei do mercado sobre o trabalho humano. A regulamentação da economia exclusivamente por meio do planejamento centralizado perverte os bens nos vínculos sociais. Sua regulamentação unicamente pela lei do mercado vai contra a justiça social, pois há muitas necessidades humanas que não podem ser atendidas pelo mercado. É preciso favorecer a regulamentação racional do mercado e das iniciativas econômicas, de acordo com a justiça hierárquica e valores e em vista do bem comum, a atividade econômica e a justiça social. O desenvolvimento das atividades econômicas e o crescimento da produção estão destinados a servir às necessidades dos seres humanos. A vida econômica não visa somente multiplicar os bens produzidos e aumentar o lucro ou o poder. Antes de tudo, ela está ordenada ao serviço das pessoas. O homem, em sua totalidade, e de toda a comunidade humana, conduzida segundo seus métodos próprios. A atividade humana. A atividade econômica deve ser exercida dentro dos limites da ordem moral, segundo a justiça social, a fim de corresponder ao plano de Deus acerca dos homens. O trabalho humano procede imediatamente das pessoas criadas à imagem de Deus e chamadas a prolongar, ajudando-se mutuamente a obra da criação, denominando a terra. O trabalho é, pois, um dever. Quem não quer trabalhar também não coma. O trabalho honra os dons do Criador e os talentos recebidos. Pode também ser redentor, suportando a pena do trabalho, em união com Jesus, o artesão de Nazaré, e o crucificado do Calvário. O homem colabora, de certa maneira, com o Filho de Deus em sua obra redentora. Mostra-se discípulos de Cristo carregando a cruz, cada dia, na atividade que é chamado a realizar. O trabalho pode ser meio de santificação e de animação das realidades terrestres do Espírito Santo.
No trabalho, a pessoa exerce e realiza uma parte das capacidades inscritas em sua natureza. O valor primordial do trabalho está ligado no próprio homem, que é seu autor e destinatário. O trabalho é para o homem e não o homem para o trabalho. Cada um deve poder tirar do trabalho os meios para se sustentar, a si e aos seus, e para servir a comunidade humana. Cada um tem o direito de iniciativa econômica. Cada um usará legitimamente seus talentos, a fim de contribuir para uma abundância da qual todos possam aproveitar e para colher, pelo próprio esforço, os justos frutos. Cuidará de seguir as prescrições emanadas das autoridades legítimas, tendo em vista o bem comum. A vida econômica abrange interesses diversos, muitas vezes opostos entre si. Assim se explica o surgimento dos conflitos que a caracterizam. Deve haver empenho no sentido de minimizar esses últimos pela negociação que respeite os direitos e os deveres de cada parceiro social, os responsáveis pelas empresas, os representantes dos assalariados, por exemplo, as organizações sindicais e, eventualmente, os poderes públicos. A responsabilidade do Estado, a atividade econômica, sobretudo a da economia, do mercado, não pode desenvolver-se num vazio institucional, jurídico e político. Ela supõe que julgam asseguradas as garantias das liberdades individuais e da propriedade, sem esquecer uma moeda estável e os serviços públicos eficazes. O dever essencial do Estado, por consequente, é assegurar essas garantias para aqueles que trabalham possam gozar do fruto de seu trabalho e, portanto, sentir estimulado a realizá-lo com eficácia e honestidade. O Estado tem o dever de vigiar e conduzir a aplicação dos direitos humanos no setor econômico. Nessa esfera, porém, a primeira responsabilidade não cabe ao Estado, mas às instituições e aos diversos grupos e associações que compõem a sociedade. Os responsáveis pela empresa têm perante a sociedade responsabilidade econômica e ecológica por suas operações. Têm o dever de considerar o bem das pessoas e não apenas o aumento dos lucros, ainda que estes sejam necessários, pois permite realizar os investimentos que asseguram o futuro das empresas, garantindo o emprego. O acesso ao trabalho e a profissão deve estar aberto a todos, sem discriminação injusta, homens e mulheres, normais e excepcionais ou deficientes, autônomos ou migrantes. Em função das circunstâncias também, a sociedade deve ajudar os cidadãos a conseguir um emprego ou um trabalho. O salário justo é o fruto legítimo do trabalho. Recusá-lo ou retê-lo pode constituir grave injustiça. Para se avaliar a remuneração equitativa, é preciso levar em conta, ao mesmo tempo, as necessidades e as contribuições de cada um, levando em consideração as funções e a produtividade, a situação da empresa e o bem comum. A remuneração do trabalho deve garantir ao homem e a seus familiares os recursos necessários de uma vida digna, no plano material, social, cultural e espiritual. O acordo das partes não é suficiente para justificar moralmente o montante do salário. A greve é moralmente legítima quando se apresenta como um recurso inevitável e mesmo necessário em vista de um benefício proporcionado. Torna-se moralmente inaceitável quando é acompanhada de violências ou ainda quando lhe são atribuídos objetivos não diretamente ligados às condições do trabalho ou contrários ao bem comum. É injusto não pagar aos organismos de seguridade social as cotas estipuladas pelas autoridades legítimas. A privação do trabalho por causa do desemprego é quase sempre para quem a sofre, em atentado à dignidade e uma ameaça ao equilíbrio da vida. Além do prejuízo social para o desempregado, daí
advém numerosos riscos para a sua família. Palavra do Senhor. Graças a Deus.